Eu coloquei para gravar, para ter registro, para você também conseguir acessar novamente depois. A gente vai estar falando da semana 6, que começou ontem, até a semana 10, certo? As atividades têm um prazo de 15 dias, então o prazo para entregar essa atividade é até dia 14/7. Pode enviar por e-mail ou pelo Drive, tá? Tanto faz um ou outro. A aula de hoje a gente vai falar sobre redução das equações algébricas de terceiro e de quarto grau. O que a gente vai fazer? Vai pegar uma equação de terceiro grau e vai transformar ela em segundo. Mesma forma funciona assim, eu tenho uma fórmula de quinto grau, nossa, eu não lembro como eu resolvo. Como que eu faço isso? Vou transformar em quarto grau. Em quarto grau eu lembro. Mas quarto grau também não lembro. Reduzo para terceira. Até você reduzir de uma forma que você consiga resolver o exercício. Tá? Então, para aprender, então, como faz essa redução de grau das funções, das equações algébricas. Essa aula aqui que eu estou disponibilizando é a aula 1, que é a aula do centro de mídias. Certo? E logo após essa aula, aqui na aula remota, videoaula remota com o professor, é a videoaula essa que eu estou gravando agora com você. Eu vou colocar aqui e o pessoal, ou você também, pode estar acessando para estar assistindo para conferir o material. Certo? Eu vou fazer uma revisãozinha assim, do que a gente viu já nas aulas passadas. Eu falo assim, questão do segundo bimestre, tá? A gente fez uma revisão da equação do segundo grau e a montagem de uma parábola. Depois, na próxima aula, a gente fez uma introdução aos números algébricos envolvendo equações onde o delta era negativo, aí aplicava os números complexos, raiz de -1, e trocava pela letra algébrica i. E aí a gente também viu um pouco da história dos números complexos. Na outra semana, na aula passada, a gente fez a montagem da equação do terceiro grau e do quarto grau, através das raízes. Então, foi lá, essa equação aqui tem a raiz 3, 4, menos 5 e menos 2. Qual que é a equação? Aí ela fazia a montagem da equação e também fazia a forma fatorada. Como que faz a forma fatorada? Fazia multiplicação entre os parênteses, né, para encontrar o valor da equação original, que é o que a gente encontrou. E na aula de hoje, a gente vai aprender a diminuir o grau da equação, ou seja, veremos como transformar uma equação de quarto grau em terceiro grau, por exemplo. Então, a gente vai começar. Existem duas formas de estar realizando encontrando qual que é a equação de grau inferior. A primeira forma de estar realizando é através de uma divisão. Do mesmo jeito que a gente pega lá, faz uma divisão normal, a gente vai fazer uma divisão. Para que isso ocorra, tem que ter a equação e também o seu complemento, divisível. Por qual número esse número é divisível? Com essas informações, a gente consegue fazer a redução de cálculo, redução de grau sem problema, certo? Então, eu sempre coloco essas regras que eu acho bacana para a questão de continuação. A primeira eu faço isso, e um padrãozão. Então, eu vou ler as regras, depois a gente vai fazer um exemplo prático para poder ver como elas são aplicadas. Então, primeiro método, né? Tem esse método e tem o próximo. Primeiro método. Regra 1. Faça a divisão da equação polinomial pela expressão x apresentada. Realize a divisão das partes da esquerda para a direita. Não vai fazer muito sentido agora, mas quando a gente for fazer a resolução, aí vai fazer sentido as regras. Regra 2. Após a divisão e troca dos sinais, realize subtração ou adição, eliminando o expoente de grau 3. A terceira regra. Desça o próximo elemento da equação, realize a divisão novamente. A quarta regra. Após a divisão e troca dos sinais, realize subtração ou adição, eliminando o expoente de grau 2. A gente eliminou o grau 1, agora o grau 2. E a regra 5, realize a equação do primeiro grau, encontre a equação reduzida e o valor restante da divisão. Através dessas regras aqui, a gente vai fazer a montagem de como que seria essa equação aqui. 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a 0. A gente vai transformar ela numa equação de segundo grau. Certo? Para o x tem que ser
igual a menos 1, né? X menos 1, que é a divisão. A gente vai dividir um número acima pelo x menos 1. Certo? A gente vai fazer... Eu vou compartilhar a tela. A gente vai migrar. Toda vez que for falar de alguma regra, a gente vai ler a regra e vai fazer a aplicação dela. Tudo bem? Tá. Ó, abri ela aqui. Aquela equação eu digitei, eu escrevi ela aqui, ó. Tá conseguindo visualizar bacana? Uhum. Ótimo. Opa. Como que faz para diminuir o grau? A gente vai levar em consideração que a nossa equação vai ser dividida pelo nosso divisor. Uma coisa, uma divisão normal. Então, como a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos lá para ver a primeira regra. A primeira regra fala: faça a divisão da equação polinomial pela expressão x apresentada e realize a divisão por partes, da esquerda para a direita. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai pegar esses dois aqui e vai dividir por x menos 1. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Qual é o número que eu vou estar multiplicando x menos 1 que vai dar 5x ao cubo? Lembrando que tem que eliminar, tem que começar a eliminar as equações, tem que zerar ela. Então, ó, eu vou resolver isso aqui, mas a próxima você vai me ajudar, hein? X é 5x ao quadrado. 5x ao quadrado vezes x não é 5x ao cubo? Porque multiplicou o x ao quadrado pelo x. Na multiplicação, soma. Correto? Sim. Só que vai ter um porém. 5x ao quadrado vezes x, ele daria mais x ao quadrado. Só que acontece, toda vez que eu for transferir para esse lado aqui, eu tenho que transferir pelo sinal oposto. Então, eu vou colocar menos 5x ao cubo. Sempre. Toda vez. Por quê? Porque a minha intenção é eliminar esse item aqui. Vou fazer a multiplicação do menos 1. 5x ao quadrado vezes 1, ele seria o resultado menos 5x ao quadrado, porque multiplicou por menos 1, só que seria sinal negativo. Mas toda vez que eu passo para o outro lado, eu vou passar para o sinal oposto. Então, ele vai passar mais 5x ao quadrado. Ficou tranquilo ou ficou confuso? Tá meio confuso. Meio confuso? O que ele está fazendo? Tentando eliminar os dados daqui. Então, eu tenho que transformar essa equação, que é terceiro grau, uma equação de segundo. Primeira regra, o que ele fala? Faça a divisão da equação polinomial pela expressão x apresentada. Realize a divisão por partes, da esquerda para a direita. Então, ele vai fazer o quê? Pegar os dois da esquerda para a direita ou pegar os dois primeiros elementos. Tem duas formas de fazer. Vou te aprender essa aqui primeiro. Aqui. Vou pegar essas duas equações aqui. Eu quero eliminar esse valor aqui. Que número que eu vou ter que multiplicar por x menos 1
para eliminar esses dados? Meu foco, sempre o grau maior. Então, que número que eu vou multiplicar aqui para zerar o x, 5x ao cubo? Bom, se eu multiplicar ele por 2x ao quadrado, ele vai multiplicando por x, então vai dar 5x ao cubo. Só que tem que dar negativo. E a intenção nossa funciona. Por quê? Porque se eu pegar esse valor e multiplicar, vai dar positivo. Só que quando eu transfiro para cá, ele sempre vai negativo. Sempre vai o sinal oposto, né? Não o sinal negativo. Então, o que vai fazer? A gente vai conseguir zerar ele. 5x ao cubo. Só que ele vai ficar negativo. Opa, errei tudo. Agora, eu vou multiplicar o outro expoente. 5x ao quadrado vezes menos 1, o correto seria menos 5x ao quadrado. Só que toda vez que eu transfiro para o outro lado, ele vai sair positivo. Então, vai ficar mais 5x ao quadrado. Acabou por aqui? Não. Tá? Eu vou fazer o próximo passo, talvez fique mais fácil de compreender. Vou fazer agora, regra 2. Após a divisão e troca de sinais, que foi o que a gente fez, realize a subtração ou adição, eliminando o expoente de grau 3. O que significa isso? A gente precisa eliminar esse expoente aqui, ó, de grau 3, x ao cubo. Vou fazer agora, conforme foi solicitado, ó, realize a subtração ou adição. Vou pegar esse valor aqui e esse valor aqui. Eles vão zerar. Por quê? Eu vou fazer a soma. 5x ao cubo menos 5x ao cubo, ele vai dar 0. 0. Mais, vou fazer a soma. 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Vai dar 8x ao quadrado. Melhorou? Agora sim. Vamos ver o próximo passo. Próximo passo. Desça o próximo elemento da equação, regra 3, e realize a divisão novamente. Beleza, então, já que ele mandou, vou obedecer. Vou descer agora o menos 2x. Menos 2x. Bom, agora temos que fazer a divisão desse camarada aqui. Que número que eu vou multiplicar por 8x ao cubo? O número que eu vou multiplicar por x para zerar 8x ao cubo? Bom, se eu colocar mais aqui, aqui embaixo a gente sabe que para zerar tem que ser o sinal oposto. Então, se aqui está 8x ao cubo, embaixo tem que ser menos... Desculpa. Se em cima está mais 8x ao quadrado, embaixo tem que estar menos 8x ao quadrado. Certo? Então, aqui eu vou colocar o sinal de mais. Por quê? Porque toda vez que eu coloco o sinal de mais aqui ou menos aqui, hora que passa para lá, passa o sinal oposto. Então, se eu tenho positivo e eu quero negativo, eu coloco mais. Para a hora que for para lá, ele vai para menos. Certo? Eu vou colocar aqui 8x. Por quê? 8x vezes x dá 8x ao quadrado. Quando passa para cá, ele passa menos 8x. Tranquilo? Sim. Você fala, Flávio, complicou, a gente já para e faz de novo. Não, por enquanto tá dando para entender. Ótimo. Espero que fique assim até o final. Vai continuar. 8x vezes menos 1 dá menos 8x. Só que quando eu passo para lá, ele passa o sinal invertido, certo? Então, ele vai ficar mais 8x. Vou ver qual é o próximo passo. 4 passos. Ô, O quarto professor, passo. Oi. naquela parte ali, então, nesse outro que você colocou 8x, ele não entra ao quadrado, então, né?
Não, porque a primeira divisão que eu fiz, eu peguei esse 8x e multipliquei por x. Daí deu 8x ao quadrado. Ah, Depois eu peguei 8x e multipliquei por menos 1. ah, tá. Ele só foi ao quadrado o outro por quê? Porque na multiplicação eu somo os expoentes. Aí ficou 8x ao quadrado. Esse daqui, como tem só o menos 1, vou pegar 8x vezes menos 1, que daria menos 8x. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, vamos ver. Será que ele vai conseguir eliminar agora? Vamos ver o próximo passo. Regra 4. Após a divisão, troca de sinais, realize a subtração ou adição, eliminando o expoente de grau 2. Agora a gente vai eliminar o grau 2. O grau 2 seria esse daqui. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar, colocar uma cor nele aqui para a gente saber quem está eliminando ele. O verde. Bom, vamos fazer agora a adição e subtração. Oito x ao quadrado menos 8x ao quadrado igual a zero. Zero. Menos 2x mais 8x, ele é igual a mais... não vou pôr o sinal de mais, tá? Daí seria mais 6x. Tranquilo? Sim. Vamos continuar então. Ele vai falar para a gente continuar normalmente. Realize a equação do primeiro grau agora. Certo? Para a gente realizar a equação do primeiro grau, a gente vai descer o próximo elemento. O que sobrou aqui foi o 4. Menos 4. Vamos voltar aqui na equação. Levando em consideração que a gente quer eliminar o menos 6. Desculpa, a gente quer eliminar o 6x. Para a gente eliminar o 6x, aqui embaixo tem que estar com menos 6x. Para isso, o nosso sinal tem que estar positivo. Na hora que a gente for transferir para lá, ele fica negativo. Então, qual é o número que a gente vai multiplicar por x que vai dar 6x ou menos 6x? 6. O 6. 6 vezes x, 6x. Tem que passar para a divisão do lado, ele vai passar negativo. Então, ele vai passar aqui menos 6x. 6 vezes 1 daria 6. Só que está menos 1. Então, o resultado seria menos 6. Quando eu transfiro para cá, ele passa mais 6. O grande desafio desse exercício que está resolvendo é lembrar a troca de sinal. Então, tem o sinal da equação. Está aqui, ó, x menos 1. Se você não levar em consideração esse menos 1 aqui, tranquilamente você faz o quê? 6 vezes 1, 6. Passa para lá, menos 6. Você já passa com o sinal errado aqui. Mas não, 6 vezes menos 1 é menos 6. Aí passa para lá, sinal invertido, mais 6. Tranquilo? Sim. Próximo passo, ele vai falar para a gente fazer a eliminação. Que vai eliminar, então, a equação de grau 2. Desculpa, de grau 1, né? Então, vou pegar aqui, vou pintar ali azul. Vamos fazer agora a subtração e a divisão. A subtração e a adição. 6x menos 6x, ou melhor, 6x é mais menos 6x, daria 0. Agora, 6 menos 4, 2.
Dessa forma, a gente pode dizer que a equação do terceiro grau, 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero, quando divisível por x menos 1, que a gente fez aqui, ele é transferido para uma equação de segundo grau, ele cai um grau para 5x ao quadrado mais 8x mais 6. Tranquilo? Sim. Fácil, né? Agora deu para entender. Tem um melhor ainda. Na verdade, entre os dois, eu prefiro esse. Mas o outro tende a ser melhor, mais fácil de compreender e realizar, tá? Antes disso, a gente vai seguir os passos. A gente fez os passos corretos aqui. Eu tenho esse exercício resolvido também aqui no material que eu vou estar enviando para vocês. Então, vamos ver. Primeiro passo. Faça a divisão da equação polinomial pela expressão x apresentada. Bom, vamos fazer então. Colocamos 5x ao quadrado, multiplicamos por x, dá 5x ao cubo. Transferimos o sinal, ele fica menos 5x ao cubo. E fazemos o próximo passo, que é 5x ao quadrado vezes menos 1, ele vai transferir o sinal, mais 5x ao quadrado. O segundo passo, ele fala, após a divisão e troca de sinais, realize a subtração ou adição, eliminando os componentes de grau maior. A gente pegou 5x ao cubo menos 5x ao cubo, zeramos, fizemos a soma. 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Chegamos a 8x ao quadrado. O terceiro passo, desça ao próximo elemento da equação e realize a divisão novamente. Fizemos a baixa do 2 menos 2x e realizamos uma nova divisão. O próximo divisível seria o 8x. Então, 8x vezes x, 8x ao quadrado. Oito x vezes menos 1 daria menos 2x. O próximo passo, após a divisão e troca de sinais, realize a subtração ou adição eliminando o expoente de grau 2. A gente vai eliminar o grau 2. Vamos cortar esse daqui com esse daqui e fazer a subtração. Deu 6x. Vamos baixar o próximo componente, menos 4. Qual é o número? Ah, é o número 6. 6 vezes 1. 6 vezes x, 6 positivo, a gente passa ele negativo, zera. Ele não está com negativo aqui, mas tem um negativinho aqui. Acabou não saindo. Mas zerou. 6 vezes 1, menos 1, seria menos 6. Quando passa para o outro lado, ele passa mais 6. E sobra o nosso mais 2. Essa sobra aqui realmente fica, ela não vai influenciar nada. O que importa para nós é essa equação aqui, ó. 5x ao quadrado mais 8x mais 6, que ela equivale a 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 4. Esse método colabora em diversas questões de simplificação de equação de graus muito elevado. Quando se deparar qualquer tipo de grau e a divisão, é possível encontrar o grau de fácil resolução. Então, é igual eu tinha dito antes. Eu tenho aqui uma equação, a equação é muito grande, eu não consigo fazer a simplificação dela, não sei como que eu faço, você transfere ela num grau de fácil resolução. Então, como eu tinha dito, existem duas formas de realizar. Uma delas
é pelo método de divisão, e outra através de uma tabela, que é conhecida como algarismo de Briot-Ruffini. Briot, né? Briot-Ruffini. Para melhor entendimento, será realizada a mesma equação. Então, o que a gente vai fazer? Para conseguir compreender os dois métodos, a gente vai utilizar a mesma equação para ser aplicada nos dois lugares. Tá? Nas duas formas diferentes de resolução. Para a gente ver que dá o mesmo resultado realizando por uma forma ou por outra. Tranquilo? Sim. Então, eu peguei a mesma fórmula e ele fala assim, método 2. Redução pelo algarismo, que é o que a gente vai fazer. As regras, vamos ler as regras primeiro. Regra 1. Monte tabela e nela informe a coluna K. O número será utilizado na divisão, porém o sinal invertido. Vamos ver depois o que significa isso aí. Copie o coeficiente de px na tabela. A cópia é a mesma sequência que aparece, levando também em consideração o sinal que acompanha. Ok. O primeiro coeficiente deve ser copiado à última linha. Neste não haverá alteração. Realize a multiplicação do primeiro coeficiente pelo número divisível k. Realize uma soma do resultado da multiplicação da regra 4, mais o coeficiente informado na coluna acima. Realize novamente o procedimento da regra 4 e 5 até o final da tabela. Quanto maior for o grau da equação, maior será a tabela. E regra 7, realize a escrita da equação de grau inferior ao informado, caso a equação por terceiro grau, ignore o terceiro grau, escreva a partir do segundo. E a mesma ordem para os que aparecem. O que ele quis dizer nesse sétimo? Ele quis dizer assim, ó, se a equação padrão é terceiro grau, a hora que você for fazer a escrita, você vai fazer a escrita do grau menor. Vamos entender um pouco mais, né? Que ficou um pouco confuso essas regras aqui. Vamos aplicar elas, que eu acho que é mais fácil de entendimento, certo? Tenho ela aqui no canto. É uma tabela, tá? A equação, ela é igual que a gente fez agora, 5x ao quadrado mais 3x menos 2x menos 4 igual a zero. Qual é o primeiro passo? Vamos ver as regras agora. Monte a tabela, ok, tabela montada. E dela informe a coluna K, o mesmo número que será utilizado na divisão, porém com sinal invertido. O que a gente vai fazer? Não foi informado para a gente que o número de divisão seria x menos 1? O que a gente vai fazer? Vai encontrar o K. O K sempre será o número que está acompanhado com o x, só com o sinal invertido. Nesse caso, a gente tem o menos 1. O nosso K, então, dessa forma, será mais 1. O primeiro passo nosso é esse, encontrar qual é o K. Ele será o número que será dividido na nossa equação, ele será o número oposto, né? Invertido. Então, se é positivo, a gente coloca negativo, se for negativo, a gente coloca positivo. Nesse caso, número 1. Tranquilo até aqui? Sim. O próximo passo. Copie os coeficientes de px na tabela. A cópia é na mesma sequência que aparece, levando também o sinal que o acompanha. O que ele quer dizer? Temos a nossa equação aqui em cima, 5x ao cubo, mas a gente vai copiar nessa coluna aqui, na ordem que aparece, os coeficientes. Então, aqui seria 5, o próximo seria mais 3, ou só 3, menos 2 e menos 4. Tranquilo da onde que veio esses números? Sim. Ótimo. Vou até deixar eles clarinho. Eventualmente escurece ele de novo, só para... Então eu tenho que levar também o sinal, não posso esquecer do sinal. Vamos ver o próximo passo agora. Regra 3.
O primeiro coeficiente deve ser copiado para a última linha. Neste, não haverá alteração. E vai pegar o primeiro coeficiente, que é o 5, e vamos copiar ele aqui embaixo. Então, aqui fica 5. Somente isso. Porque nele ele não vai ter alteração. Próximo passo. Realize uma soma do resultado da multiplicação da regra 4 mais o coeficiente informado. O resultado do coeficiente anterior, da regra 4, seria o 5. O que ele pede para nós? Realizar uma multiplicação do coeficiente anterior, no caso o coeficiente 5, pelo nosso K. A gente vai fazer aqui nessa linha aqui, vai fazer o quê? 5 vezes 1. Nosso valor vai dar 5. Próximo passo. Realize novamente o procedimento. Aí você vai fazer esse procedimento até o final. Até você chegar na regra 7. Para continuar, o que a gente vai fazer? Eu vou somar o coeficiente 3 mais o meu número 5, que eu encontrei da multiplicação. 3 mais 5 é igual a 8. Para mim dar continuidade, o que eu preciso fazer é a mesma coisa. Eu vou pegar o valor que eu encontrei, o 8, vou multiplicar por K, que é 1. O valor que eu encontrar, eu vou somar com menos 2. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 mais menos 2, 6. Tá tranquilo até agora? Meio confuso. O que ele pede, assim, é meio que padrãozão, sabe? O nosso K, ele fala que é um número que está junto com o X, só com o sinal invertido. Então, o nosso K, ele vai ser, como aqui é menos 1, ele vai ser transformado em 1. Logo após, ele fala para a gente copiar os coeficientes. Então, eu copiei o 5, o 3, menos 2 e menos 4. Próxima regra, ele fala assim, ó, o primeiro coeficiente, você vai baixar ele, você vai levar ele até o final, você não vai utilizar ele, vai ter alteração com ele, vai ser o mesmo coeficiente. Então, o 5, eu baixei aqui, ele ficou 5, não teve alteração nenhuma. O próximo passo, ele fala assim, ó, para você encontrar o coeficiente, esses coeficientes que estão aqui embaixo, são os coeficientes novos. Para você encontrar o novo coeficiente da equação de grau 2, que é o que a gente quer, você precisa fazer o quê? Multiplicar o seu coeficiente anterior, que no nosso caso é o 5, multiplicar ele pelo K. Você pode perceber que aqui está fazendo o inverso do que a gente fazia na outra regra. A outra regra a gente fazia a divisão. Aqui, ele está fazendo a multiplicação. Mas aqui, no caso, a gente já inverteu o valor. Aqui, ó, aqui seria menos 1. A gente já inverteu para mais 1. Então, a gente não precisa fazer aquela conversão de sinais igual a gente fazia na divisão. Aí ele fala assim, ó. Multiplique o coeficiente anterior pelo seu K. O valor que você encontrar, no nosso caso, 5 vezes 1 foi 5. Você vai somar com o coeficiente da equação padrão. Nossa equação padrão seria o 3. Então, 5 mais 3, 8. Aí a regra se repete. Para encontrar o próximo valor da equação, o que você precisa? Você vai pegar o coeficiente anterior, no caso nosso é 8, e vai multiplicar por K. O nosso K é 1. Então, vai ficar 8 vezes 1 é igual a 8. E vai somar com o coeficiente padrão. O padrão é o menos 2. 8 mais, né, tem o sinal de mais aqui, menos 2, ele é igual a 6.
Melhorou? Agora eu entendi. Entendeu? Sim. O próximo passo, qual que é? Me ajuda aí. Vai pegar o 6 vezes 1 igual a 6. Isso. E agora? Agora a gente vai fazer menos 4 mais 6. Que é igual a? 2. Perfeito. Entendeu mesmo. Teria a prova que você entendeu. O que é feito agora? Tudo isso que a gente fez, o que importa para nós? Somente esses valores aqui, ó. 5, 8, 6 e 2. Vamos ver a regra 7 que ela fala para nós? Realize a escrita da equação de grau inferior ao informado. Qual foi informado? Grau 3. A gente vai escrever a equação com um grau inferior, no caso, em grau 2. Caso a equação, você tem que supor, mas for de terceiro grau, ignore o terceiro grau e escreva a partir do segundo grau. E a mesma equação na mesma ordem que o número aparece. O que ele quis dizer com isso? Temos o 5. A gente quer reduzir grau. O que ele vai fazer? 5x ao quadrado. A gente vai reduzir um grau. Próximo item, o 8. Vai colocar mais 8x. O próximo item é o 6. Mais 6. Mas, Flávio, e esse 2 aí? Esse 2 aqui é o nosso resto. Você concorda comigo que esse valor 5x ao cubo mais 8x mais 6 é igual a esse? Sim. Então, essas são as duas formas de estar reduzindo um grau. Flávio, posso reduzir novamente o grau? Pode. Vou pegar esse valor aqui, reduzir, dividir por esse. Você vai achar agora de grau 1. Tranquilo? Qual das duas formas você achou mais fácil? As duas estão fáceis até. É que essas aí tem Mas que eu saber acho que é a detalhes, né? primeira. Não ouvi, desculpa. Acho que é a primeira que você fez. Acho que é mais fácil. E eu, sim, eu também consigo. Todo mundo fala assim, ah, mas essa daqui é mais fácil de compreender, é mais fácil, porque eu vejo assim, ó, quanto menos regras tivermos, melhor. Por exemplo, matemática, a gente sabe, né? Tem muita regra, né? Ah, mas tem essa regrinha aqui, mas tem essa regrinha aqui. Eu acho que quanto menos regra, melhor. No Enem, no vestibular, você vai ter que pegar o que você se encontra melhor. Eu acho melhor a divisão. Por quê? Divisão é padrão. Divisão é divisão. Então, se você souber fazer a divisão e na hora você lembrar, ah, por divisão eu consigo resolver, você vai lembrar os conceitos que você consegue fazer. Agora, para você lembrar essa tabela aqui, talvez seja um pouco mais complicado na hora de tanta regra que tem que decorar, tanta equação que tem que decorar, tem que saber, lembrar dessa. Certo? Mas, assim, é uma opinião minha. Eu acho que essa aqui é melhor, por quê? Porque é padrão, é uma divisão. Faço divisão, encontro o valor tranquilo. O que eu tenho que lembrar? A troca de sinal. Esse daqui também é útil, muito útil, na verdade. Mas vai depender de pessoa para pessoa, o que para ela é mais fácil. Pessoas que preferem mais fazer tabelas, que, a tabela eu entendo melhor, eu vou lembrar na hora, ou eu vou lembrar como que faz porque eu vi uma tabela. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas eu acho melhor, assim, por questão de eliminar burocracia na nossa mente, né? Tanta equação, tanta fórmula, ela tem que saber disso, saber daquilo. Eu acho bacana a divisão. A divisão, faz divisão é normal, como a gente aprendeu. Só que, lógico, né, um pouco mais avançado, tem x ao quadrado, x ao cubo, mas eu acho mais bacana e mais fácil de compreensão a questão de regras.
tá? Tanto uma como a outra é possível realizar qualquer grau. Então, se fosse 5x elevado a 5, a quinta potência, você consegue fazer a divisão também, a mesma coisa. Não importa qual que seja o grau, tanto pela divisão como pela tabela também, certo? Esse exercício eu também coloquei ele em forma de tabela, tá? Fiz passo a passo. Primeiro passo, monte a tabela e informe a coluna K. O número que será informado na divisão, porém com sinal invertido. Sinal invertido, primeiro passo. Segundo passo, copiar, faz a cópia dos coeficientes. Terceiro passo, primeiro coeficiente, você baixa ele, nele não tem alteração. Próximo passo, faz a multiplicação. Quinto passo, soma a multiplicação realizada mais o coeficiente padrão. Sexto passo, realiza o procedimento anterior até o final da planilha. Quanto mais graus tiver, maior vai ser sua planilha. Sétimo passo, ignore o grau elevado e abaixe o grau. Então, você começa escrevendo do começo ao fim, 5, 8, 6 e 2, só que o 2 você não vai utilizar porque ele é o resto. 5x ao quadrado mais 8x mais 6, que ele é igual a 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 4, quando for divisível por x menos 1. Aqui pode perceber que até o resto ele ele conforma o 2, ele é igual ao 2 aqui. Então esse 2 ele não vai servir para nada. Não. É o resto da nossa equação, ele não vai servir para nada. Tá. O que eu não posso é acabar esquecendo de elevar aqui. Não, aqui é x ao cubo. Aí você começa a escrever. Aqui é x ao cubo, aqui é 8x ao quadrado, aqui é 6x, aqui é mais 2. Aí você reduziu algum grau? Não. Não. Você apenas criou uma nova equação que não existe, que não tem nada a ver. Ele seria o resto mesmo. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí eu coloquei no material para vocês também. Primeiro método, como que ficou a resolução. E o segundo método, como ficou a resolução, através do algoritmo de Ruffini. E eu passei apenas duas atividades para vocês. Tá? A primeira atividade, ele passa a equação 3x ao cubo menos 9x mais 3x mais 12 igual a 0. X mais 3. O que é para fazer? Primeiro, eu vou reduzir para uma equação de segundo grau, através dos dois métodos. Então, eu vou usar os dois métodos para resolver o exercício. Eu vou visualizar como que faz um método, como que faz o outro, e verificar que os dois chegam ao mesmo resultado. Se não chegar, tem alguma coisa errada. Certo? E o 2, eu aumentei um pouco o grau de dificuldade, mas as regras funcionam da mesma forma. Através do algoritmo de Ruffini, só o de Ruffini esse. Agora, se você fala assim, não, Flávio, eu quero tentar fazer também por divisão. Eu acho bacana esse desafio. Tá? Essa aqui é uma equação de grau 5 e o x é igual a menos 3. A gente vai ter que encontrar qual é a equação de grau 4. Então, a gente vai reduzir o grau. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Conseguiu chegar ao fim sem nenhuma dúvida? Tudo esclarecido? Sim. Que bom, missão cumprida.
Deixa eu perguntar para você, tem alguma sugestão que você fala, Flávio, eu acho melhor que tá bom dessa forma, ou Flávio, eu acho mudar? Tem um método que você fala, Flávio, eu prefiro que seja na lousa, prefiro que seja no caderno, no Excel foi bom, no Excel não gostei. Não, para mim tá bom assim. Eu só acho que em relação ao horário, O que você acha? Qual que é o horário porque melhor? eu acho que deveria ser um pouco mais cedo ou na parte da tarde, porque nesse horário que você faz, às vezes eu tô fazendo almoço, né? Que a minha mãe vem almoçar e eu tenho que deixar tudo pronto, então é meio complicado. Bom, a gente pode ver então, para a semana que vem, daí a gente realizar ele ou mais cedo. Aí eu vejo também a possibilidade de dar aula à tarde também. Como eu não estou com aula à tarde ainda, eu estou em férias em outro serviço, eu posso estar fazendo aula à tarde com você, não tem problema. Tá, Ou a gente faz um pouco mais cedo. para mim tanto faz. Ótimo. Só dando uma mudada só. Não, não, é bom avisar, porque se vocês não falarem, eu não vou saber como faço melhorar. Aham, Beleza? Então fica assim, então. combinado. Então, desejo a você uma ótima semana. Qualquer dúvida aí, manda um WhatsApp, manda um e-mail, a gente vai conversando, vai tendo as dúvidas. Pode deixar. Beleza? Forte abraço. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.